Bom dia, Instagram. Bom dia. Vou botar esse óculos aqui. Bom dia, Instagram. Tudo bem? Fui correr na praia essa manhã e vim pra gente poder fazer uma live de uma conversa, né? Agora de manhã. Vou convidar algumas pessoas. Vamos lá. Você que tá assistindo gravado, deixa eu botar aqui o... Vamos lá. Nossa, gente, contar pra vocês, né? Ontem eu fui visitar a Ives. Nossa, é uma atmosfera muito legal, assim, muito legal. Eu acho que todo mundo sabe, né? Que eu não vou em nenhuma igreja, né? Eu mudei meu lifestyle. Tudo aconteceu dentro da minha casa. Tudo aconteceu dentro da minha casa. E eu tava sentindo a necessidade, né? De estar num lugar, de estar junto com outras pessoas e tal. Porque é muito diferente de tudo que você acessa quando você tá sozinha para tudo que você acessa quando você tá com mais pessoas. E eu tava buscando um lugar assim, né, para eu poder ir. E eu fui fazer uma visita lá. Eu gostei muito, assim, um lugar muito bacana, uma atmosfera muito bacana, né? Você sente real, algo muito sobrenatural, assim, muito diferente mesmo, né? Um lugar, assim, muito diferente, né? Muito bacana. Bom dia, Paty, seja bem-vinda. Bom, quero ler para vocês Mateus, né? Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, que foi no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada do sepulcro, assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, ou seja, desmaiaram, né? O anjo disse à mulher: não tenham medo, eis que vocês estão procurando Jesus Cristo, né? Que foi crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, né? Onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Eu fico pensando, depois que teve a crucificação, o sepultamento,
e a ressurreição no domingo, né? E eu fico pensando o seguinte: Jesus andou com os discípulos durante bastante tempo, né? Eles tiveram bastante tempo de ter uma relação de amor, assim, muito próxima, né? De amor, de ensinamento, muito próxima. E depois da ressurreição começou um novo tempo. É o que eu vejo, né? Que um novo tempo começa. E quando eu trago essa reflexão para agora, eu fico pensando que às vezes a gente fica meio sem entender as coisas que acontecem na nossa vida, os novos tempos que se iniciam. A gente fica meio sem entender quando algo começa, quando alguma coisa acaba. E eu fico imaginando os discípulos. Eles andaram com Jesus durante 3 anos, né? Durante 3 anos eles andaram com ele. E eu fico pensando que teve a morte e depois o sepultamento. E eu fico pensando assim, o que será que passava na cabeça dessas pessoas? O que será que essas pessoas pensavam? Edrica, bom dia. Eu fico pensando, o que será que essas pessoas pensavam? Será que elas pensavam que acabou? O que seria da vida delas agora? O que elas iam fazer agora, né? Para onde que elas iriam? Qual era o rumo que elas iriam tomar? E muitas vezes a gente fica assim. Muitas vezes com as coisas que acontecem com a gente também fica assim. A gente fica se perguntando o que vai ser. A gente fica se perguntando o que a gente vai fazer, para onde que a gente vai, quais são as decisões que a gente vai tomar. E o que a gente precisa entender que novos tempos, eles são importantes. Novas coisas são importantes. O novo é importante. E a gente não pode ter medo do novo. A gente não pode ter medo. A gente tem que estar pronta para esse novo. A gente tem que se preparar. Ontem, na Ives, de dia, a palavra foi sobre isso, sobre se preparar. À noite, eu estava trabalhando e botei um fone, né, de ouvido, botei uma pregação para eu ouvir enquanto eu fazia as coisas. E a palavra era sobre se preparar. E essa manhã, quando eu estava caminhando na praia, e eu vim, né, eu faço o Glorify, que é o devocional de manhã, e a palavra era sobre se preparar. E agora eu estou conversando com vocês sobre se preparar. É muito importante que você se prepare para tudo que você vai fazer. É muito importante que você tenha consciência das promessas do Senhor, mas esteja pronta para o novo. Esteja pronta para esse novo na sua vida. Porque é real, ele vive, né? Quando elas chegaram lá e o sepulcro estava vazio, e elas assim, com medo, né? Olhando
eu fico imaginando como foi para elas, né? Chegar ali, tá vazio e falar assim, caramba, para onde que levaram o corpo do meu Senhor, né? Para onde que levaram o corpo dele? E o anjo, né, desceu e falou assim, não, ele não tá aí não. Ressuscitou como ele havia dito. E os soldados, né, aqui a Bíblia diz que eles ficaram como mortos, desmaiado, né? Eu fico imaginando os soldados vendo aquela situação e desmaiar, né? Bom dia, Esté, seja bem-vinda. E desmaiar. E elas levando, né, aquela mensagem para os discípulos que estavam, né, que choravam, que estavam naquela situação, que estavam tristes. E elas falarem para eles, olha, tá vivo. E ele apareceu para elas, né? Então, estejam prontas. Estejam prontas. E a Esté botou um bonequinho aqui. Eu lembro que eu tive uma conversa com a Esté há um tempo atrás, a gente falando sobre criar as oportunidades para aquilo que se quer. Criar as oportunidades para aquilo que a gente quer na vida. Os nossos sonhos são importantes. As coisas que a gente deseja são importantes. E para isso a gente precisa se preparar. A gente precisa, de fato, se preparar. Estar pronta para as oportunidades e ir atrás dessas oportunidades. E essa palavra, ele vive, né? Hoje eu vim conversando. Eu estava conversando com Jesus na praia. E perguntando para ele algumas coisas, né? Porque eu pedi algumas respostas sobre algumas coisas que eu precisava resolver. E ele me respondeu que em relação à religião, em relação a algumas práticas. E como assim, Juliana, ele te respondeu? Você precisa criar um relacionamento. Se isso for importante para você, se o direcionamento do Senhor for importante para você. Hoje eu não me sinto sozinha. Hoje eu sinto que eu converso e eu obtenho respostas, né? Eu pergunto, eu obtenho respostas. E quando eu li essa passagem, e eu ouvi essa passagem hoje de manhã, que o sepulcro estava vazio, mas que ele vive e reina, eu fiquei me perguntando assim, quais são os próximos passos? Quais são as próximas coisas a fazer? E a primeira coisa é me colocar pronta. Me colocar pronta para todas as coisas, né? Me colocar pronta. Tem o meu curso de psicanálise que eu preciso terminar, tem algumas coisas que eu preciso fazer. E o que você precisa fazer para poder ajustar aquilo que você gostaria na sua vida? O que você precisa fazer? Se coloque pronta, liste as coisas que você precisa fazer. Liste as coisas. Então, uma das coisas que eu lembro que a gente estava conversando na praia, que o Senhor falou comigo, ele falou assim, a preparação de um discípulo, ela não é uma preparação fácil, porque você precisa renunciar muitas coisas, né? Você precisa renunciar muitas coisas em prol de estar com o Senhor.
que seja na terra como no céu, é porque todas as coisas no campo espiritual, né, elas são perfeitas e agradáveis. Todas as coisas no campo espiritual. Porque primeiro acontece no campo espiritual para depois se materializar. Então, aqui, a gente não precisa se preocupar com coisa alguma, ter ansiedade por coisa alguma, mas são coisas muito difíceis para a gente poder assimilar. Por quê? Com a consciência do bem e do mal, com a mordida do fruto do conhecimento, você consegue olhar para as coisas e você sente aquela percepção de medo, porque você olha para a sua vida e você não consegue conceber que você pode realizar qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa. Mas quando Jesus vem, né, e faz todos aqueles milagres, e faz todas aquelas coisas, e ensina muitas coisas da parte de Deus, né, mostra pra gente muitas coisas da parte de Deus, e ressuscita, vence a morte, a gente precisa parar para pensar. Esteja pronta para aquilo que você quer. Esteja pronta para as promessas do Senhor se cumprir na sua vida e para os seus sonhos se cumprir na sua vida. E quando eu falo os seus sonhos, eu sempre procuro deixar em aberto a lacuna observações do Senhor, alterações do Senhor, porque eu tenho os meus sonhos, mas os sonhos de Deus são muito mais incríveis para a minha vida. Então eu sempre deixo esse campo aberto. E eu vou fazendo as coisas, né? Minha vida ela mudou completamente de tudo que eu era, de tudo que eu fazia, para quem eu estou me preparando hoje para ser. Então, esteja pronta e esteja sensível. Não é só essa vida aqui, no sentido de que existe uma vida com Jesus, existe uma promessa que Ele voltará. Existe uma promessa. E em meio a isso, existem as promessas da nossa vida. Existem as promessas que foram feitas para você quando você era pequena. Existem as promessas que foram feitas para você quando você era adolescente. Existem as promessas que foram feitas para você depois de adulta. E eu entendo, Ju, mas as promessas não se cumpriram na minha vida. Mas você precisa estar pronta. O que aconteceu no meio disso tudo que você destoou, saiu da rota da promessa? Não é que a promessa não se cumpriu na sua vida. Você precisa pensar se não foi você que saiu da direção da promessa. Porque existe uma preparação. Quando o Senhor fala com a gente, vou fazer você grande, vou levar você para as nações, você vai ministrar minha palavra em vários lugares, você vai em vários países, você vai estar com várias pessoas. Existe um processo de preparação para isso. Você precisa estar na direção. Você precisa se preparar. Então, eu quero te convidar a fazer um exercício, e é um exercício que eu vou fazer também. Revise as promessas que o Senhor fez para você.
Porque não muda. Quem muda somos nós. Porque dependendo do tempo que tem, o desânimo bate, a desistência bate a porta e a gente acaba mudando o curso da vida. Só que o que a gente precisa entender é que o Senhor é fiel. E se em algum momento da sua vida Ele foi fiel com você, se lembre disso. Só de você acordar de manhã, respirar, estou viva, já é um milagre do Senhor. Você acordou, respirou e está viva. Muitas pessoas ao longo da terra não acordaram essa manhã. Muitas pessoas em torno da terra essa manhã não acordaram. Você já parou para pensar nisso? Você acordou, abriu a janela, obrigado, Senhor, estou viva. É mais um dia. E o que você faz dentro do seu dia? Qual é a sua dinâmica dentro do seu dia? Porque a minha dinâmica dentro do meu dia é me preparar. Eu estou me preparando. Igual, terminando essa live, eu vou estudar. Porque eu faço psicanálise, então eu vou estudar. Aí eu paro, tem negócio de almoço e tal, né? Faz parte, almoço, não sei o quê. Mas eu estou me preparando. As coisas que você deseja na sua vida, você precisa se preparar. Ah, mas Deus é Deus para fazer e tal, não sei o quê, daqui, de lá. Sim, Ele é. Mas você precisa estar pronta. Você precisa se preparar. Porque na hora que acontecer... Vou falar uma coisa com você aqui. Nesse momento, eu gostaria que você pensasse em algo que você quer muito. Se você quiser fechar os olhos, tudo bem, feche os seus olhos. Mas se você quiser ficar com o olho aberto, tudo bem também. Pense sobre algo que você quer muito, muito, muito. Pensa sobre isso, algo que você queira muito. Agora eu quero que você pense, se isso acontecesse agora com você, agora, nesse exato momento acontecesse, você está pronta? Você está pronta para isso? É o que a gente precisa pensar. Às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente quer muito uma coisa. Só que se ela acontecer agora, a gente não está pronta. Então, antes de mais nada, a gente precisa se colocar pronta. Ju, eu quero ser terapeuta. Quais são os cursos que você está fazendo? Como que você está se pondo pronta? Ah, Ju, eu quero ser maquiadora, eu quero ser social media, eu quero ser influenciadora. Como que você está se colocando pronta? Como que você está se pondo pronta para isso? Porque quando a gente abre a boca para poder pedir as coisas para Deus, a gente precisa estar pronta. Porque se eu falo, eu tenho promessas do Senhor na minha vida. Então eu tenho que olhar para essas promessas e me colocar pronta. Para na hora que Ele falar assim, Juliana, você está pronta? Eu falo, sim, Senhor, estou pronta. Pode ir, estou pronta. Esteja pronta para o melhor de Deus. Esteja pronta para tudo aquilo que você quer. Se ponha pronta, ok? Eu convido você, agora eu vou fazer o boot. O que é o boot? O boot é uma visualização com uma oração.
Isso é o boot, tá? Porque eu tenho um método que se chama com a boca você decreta, com a mente você visualiza. Então eu tenho um boot do Jardim Secreto, que é um boot que a gente faz uma oração e faz uma visualização, tá? Então eu convido você a fechar os seus olhos. Você respira fundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar junto aqui. Não consegui colocar junto para poder. Não consegui colocar a música junto. Devia ter colocado antes. Bom, feche seus olhos. Visualize uma porta. Lembrando que a sua porta ela pode ter a cor que você quiser, tá? Só que tem uma coisa que eu quero que você veja. Do lado dessa porta tem um quadradinho que, se você olhar mais de perto, é um identificador. Essa porta só abre com a sua digital. Quero que você coloque a sua digital. Quando essa porta se abre, você entra nessa sala. À sua esquerda tem um corredor cheio de margaridas. Vai por esse corredor. Quando você chega no meio do corredor, que começa a abrir para você um jardim, tem um banco no meio desse jardim. Como que é o seu banco? E você vai se aproximando e você vê que já tem uma pessoa sentada ali. E quando você se aproxima desse banco e você olha, é Jesus. E ele olha para você e bate assim a mão, senta aqui. E você senta do lado dele. E nesse momento você começa a sentir uma paz muito grande, uma tranquilidade muito grande. Ele te abraça. Na sua frente, visualiza um baú. Que cor que é o seu baú? E o Senhor fala para você: todas as promessas que foram feitas para você estão dentro desse baú. E você se levanta, abaixa de frente para o baú. Quando você abre o baú, você começa a visualizar todas as promessas que o Senhor fez para você. Começa a se lembrar de coisas que foram ditas para você. Começa a se lembrar de promessas que foram ditas para você. Se lembre de coisas que foram ditas para você. Refresque a sua memória com essas promessas. Feche esse baú novamente e senta no banco. E o Senhor vai falar para você: para que as promessas se cumpram na sua vida, você precisa estar pronta. O que falta ainda para você conseguir alcançar? O que falta para essas promessas se realizar? Quais são as coisas que você precisa fazer, mudar, ajustar, para que essas promessas se cumpram na sua vida? E você levanta desse banco com o Senhor, vocês começam a andar por esse jardim.
E ele vai explicando para você o que você precisa fazer. De imediato, o que você precisa fazer. Mesmo que sejam muitas coisas que você precise organizar, mudar, agora tem alguma coisa que você já pode começar a fazer. E ele fala isso para você. E vocês vão andando por esse jardim e ele vai te orientando. Pai, obrigada pela sua orientação, pela sua palavra. Existe uma palavra. Existe uma cruz vazia. Existiu uma crucificação, existiu um sepultamento, mas existe uma ressurreição. Existe um Jesus vivo, um Cristo vivo. E existem várias testemunhas ao longo desse planeta. Existem pessoas que creem na verdade do teu nome, na verdade do teu evangelho. Senhor, através do seu Espírito Santo, molda cada uma de nós, que a gente possa entender e estar pronta para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que através das nossas vidas o seu nome possa ser glorificado. Que através das suas promessas, das promessas que o Senhor tem na nossa vida, o seu nome possa ser glorificado. Deus, em nome do teu Filho Jesus, seja conosco, Senhor. Vai andando até a porta, se abraça para se despedir, abre a porta e sai. E você pode vir para cá de volta. Que você faça um ótimo dia, que você tenha um dia incrível, que você possa, nesse dia de hoje, pensar sobre todas as coisas que você precisa organizar para poder você estar pronta. Se ponha pronta. Não existe como o Senhor fazer nada se você não estiver pronta. Existe muita vontade no coração, né? Ah, eu gostaria, eu queria. Ah, Senhor, e se... Esteja pronta. Tudo aquilo que você gostaria que fosse realizado na sua vida, esteja pronta para isso. Queira isso, mas queira isso pronta, ok? Tenha um ótimo dia. Amanhã a gente se vê. Até mais.